Vamos lá, na aula de hoje, que é o início da introdução ao nível básico, vamos lidar com o verbo to do. I do it. Para a gente entender o que é o to do, a tradução ao pé da letra é fazer, tá? Fazer. Só que o do, né, o to do, o do, o verbo do, ele funciona muito mais do que apenas com o papel de fazer. E eu vou explicar isso nessa aula. Vamos começar pensando que ele pode ser o verbo exclusivo da frase, o verbo principal. Então, ó, I do my homework every evening. Okay, yeah, do your homework. Aí ele é o verbo fazer da frase, né? Ele está agindo como ele mesmo. They do their best to arrive on time. Aí ele também está fazendo o papel fazer. We do exercises every morning to stay fit. Tá vendo aí? Ele é sempre, nesses três exemplos, né, o verbo exclusivo da frase. Ele é o principal, não existe outro verbo aí se não ser ele. Só que, às vezes, vamos lá, na verdade sempre, tá? Quando tem uma frase no afirmativo, ou seja, que a frase é positiva, ela acontece. Só que a frase tem outro verbo, ele pode ser um verbo auxiliar. O do pode ser um verbo auxiliar. Não é que pode ser, ele é um verbo auxiliar. Entendeu? Vou te explicar isso no exemplo, ó. Eu falo assim pra você: you run. You run. Ele tá fazendo o papel de afirmação aí, ó. Ele tá escondido, mas ele tá aí, ó. You do run. You do run. Tá entendendo? Por que ele vai se esconder? Quando eu falo you run, ele não necessariamente tá ali. Só que ele tá escondido. Ele só vai aparecer, se eu quiser falar you do run, quando eu quiser enfatizar o que já está no afirmativo. Ou seja, deixar o afirmativo mais forte. You do run. Entendeu? Mas se eu falo you run, ele está aí ainda. Está lá, presente. Só não aparece. You know. You know. Ele está lá, ó. You do know. Ele está lá, está escondido. Se ele aparecer, é para deixar mais forte ainda essa afirmação. You watch. You do watch. Mesma coisa. Sempre, tá? A questão é a seguinte. Para provar que ele está lá, é mostrando a frase no negativo. Por quê? Para deixá-la no negativo, você tem que trazer ele à tona obrigatoriamente. Não tem essa de se esconder mais. Então, ó, you run. Ele tá lá, ó, you do run. Agora, se eu quiser deixar isso no negativo, eu falo you don't run, viu? Ele aparece. Ele aparece porque ele nega o que estava afirmando, né? O que estava sendo afirmado. Ó, you know. You do know. You don't know. You don't know. Ó, eu tô aqui abreviando, né? Que é you do not know. Aí o do not eu falo don't, tá? You don't know. You watch. You do watch, né? Tá ali, tá escondido, mas tá ali. You do watch. Agora, you don't watch. Viu? E agora ele também pode fazer também, até ele faz, pode não, né? Ele faz o papel de questão. Quando você quiser deixar a frase de forma interrogativa, ele vai aparecer também, certo? Então vamos, por exemplo, assim, ó, falar you do your homework. Fala assim, do you do your homework? Do you do your homework? How do you study a god? Vamos falar outra frase aqui, ó. You watch. No negativo, you don't watch. No interrogativo, do you watch? Né? You know. You don't know. Do you know? You run. You don't run. Do you run? Então o do
recapitulando, revisão da aula. Ele é um verbo que significa fazer, porém ele também é um verbo auxiliar que pode afirmar, negar ou trocar para o interrogativo, né, as frases, ok? Agora, se você percebeu, quando nós falamos de frases de forma interrogativa, houve uma complicação aí. Porque no afirmativo é you do run, no negativo é you don't run, e no interrogativo é do you run? Do ya? Do ya? Nas duas primeiras o you vinha primeiro, né, na frase, e aí na forma interrogativa virou do. Bom, isso é porque em inglês não é só a forma de tom, não é só o tom da voz, né? A sua entonação que vai indicar se é uma afirmação, uma negativa ou uma pergunta. Também tem o esquema de formação da frase, mas não esquenta não. Uma das coisas que você precisa estar ciente é que eu sou bastante paciente e se parecer que a coisa é muito difícil de entender, querer desistir aí até porque não está entendendo nada já na primeira aula, relaxa, persiste. Eu vou explicar as coisas mastigadas para você, tá certo?